Nós estamos chegando no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Nós lemos hoje os versos 1 até o verso de número 4. Esse texto tem um paralelo lá em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 11 até o verso de número 13. E esse mesmo assunto, o sinal de Jonas, os sinais dos céus, você vai ver que ele se encontra também lá em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 54 até o verso 56, e também nesse mesmo Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, você vai ver que há um relato semelhante a partir do verso de número 38 até o verso número 42, principalmente os versos 38, 39 e o verso 40. Então, nós estamos aí diante de um texto em que o verso primeiro já nos diz que os fariseus e os saduceus estão tentando a Jesus. Se você for ler o texto paralelo lá de Marcos, capítulo 8, você vai ver que Marcos aponta a presença somente dos fariseus. Agora, Mateus, ele diz que eram os fariseus e junto com os fariseus estavam também os saduceus. Como você sabe, os fariseus e saduceus eram seitas do judaísmo, então eram grupos dentro do judaísmo. Os fariseus, eles eram bastante apegados à letra da lei, e isso nós vemos nos evangelhos. Jesus discute muito com eles porque eles observam aquilo que é externo e esquecem daquilo que é interno, das verdadeiras intenções da lei. Já os saduceus, eles são, por assim dizer, um partido intelectualizado do judaísmo. Eles não acreditam em várias coisas. A Bíblia nos diz que eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam em ressurreição. Então, eles eram um partido muito do que eu quero entender para depois crer. Fariseus e saduceus, eles eram inimigos. Mas aqui os inimigos se juntam para tentar a Jesus, para derrubar a Jesus. E como é que eles querem fazer isso? O texto nos diz que eles pedem para Jesus um sinal do céu. Se você notar na resposta de Jesus, Jesus diz que eles não estavam sabendo discernir os sinais dos tempos. E por fim, Jesus diz que nenhum sinal ia ser dado a não ser o sinal de Jonas. Então, esse texto todo gira em torno da ideia de sinal. E o que é um sinal? Bom, isso é uma definição bem genérica. Sinal é alguma coisa que aponta para outra coisa. Então, por exemplo, você lê o relato do dilúvio, acontece o dilúvio, acabou o dilúvio, Noé sai da arca, e aí aparece o arco-íris. E no texto lá está escrito que Deus disse que aquele arco-íris era o sinal da aliança, da promessa que Deus estava fazendo de que nunca mais ia destruir a terra num dilúvio. O arco-íris é uma coisa real, sim. Mas o arco-íris também era um sinal. Então, o arco-íris apontava para outra coisa. Se você for ler lá em Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que Deus dá várias recomendações aos israelitas como eles deveriam recordar da lei. Então, ele diz, olha, isso vai ser como sinal diante dos teus olhos, na tua fronte. Então, a ideia era exatamente essa. Ele havia ver um sinal e aquele sinal ia fazer com que ele lembrasse da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Então, o sinal é isso. É algo que aponta para outra coisa. Bom, você leu, eu também li. Toda essa discussão começa com o pedido dos fariseus, dos saduceus, por um sinal do céu. O texto lá de Mateus 12, 38, nós encontramos os fariseus junto com os escribas, é um outro texto, é um outro episódio, é um outro contexto, mas o pedido é semelhante. Eles queriam ver também um sinal do céu. Queremos ver um sinal do céu. Se você for prestar atenção no outro texto paralelo, lá em Marcos capítulo 8,
você vai ver que Marcos registra que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e depois deu a sua resposta. Aquela pergunta dos fariseus, dos saduceus, aquilo magoou muito Jesus. Ele ficou indignado. Ele ficou muito triste com aquela situação deles pedirem um sinal. E além do mais, eles pediram um sinal como uma maneira de provar a Deus. O diabo já tinha feito isso lá em Mateus capítulo 4, você deve lembrar. O diabo começa a sua tentação dizendo: se és filho de Deus, prova. Era a mesma coisa que os fariseus e os saduceus estavam fazendo aqui. Eles estavam chegando diante de Jesus e estavam pedindo um sinal do céu para que Jesus provasse. E o que seria um sinal do céu? Podia ser um raio, parecer um raio no céu assim. Podia ser fogo do céu, assim como foi no caso de Elias, lá Elias, os profetas de Baal, você deve lembrar. Podia ser, sei lá, alguma coisa que acontecesse sobrenatural, que Jesus falasse e acontecesse assim naquela hora. Não valia curas, porque os saduceus não acreditavam naquele negócio de cura. Aquilo ali para eles era uma mágica, aquilo ali para eles era só charlatanismo. Eles não acreditavam. Eles queriam ver um sinal do céu, uma coisa assim diferente, completamente diferente. Mas vocês notaram pelo texto e pela própria personalidade de Jesus que Jesus não satisfaz a nossa curiosidade. Ele não é mágico. Ele não é o gênio da lâmpada para fazer alguma coisa mágica acontecer naquele momento. Não era esse o propósito. Não é para isso que Jesus tinha vindo, para fazer esses sinais do céu, para atender a curiosidade, atender a um ou a outro. Se você recorda, no Evangelho de Lucas está relatado que depois que Jesus foi preso, Pilatos mandou Jesus para Herodes, para que Herodes pudesse ver a Jesus. Afinal de contas, Herodes tinha muita curiosidade sobre Jesus. E aí Jesus se apresenta diante de Herodes e Herodes fica esperando que Jesus fizesse um milagre, assim, para ele poder ver, alguma coisa assim maravilhosa. E Jesus não fala nada, não faz nada. Porque Jesus não está aqui, não estava aqui para poder satisfazer a curiosidade de um ou de outro. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz, não é para satisfazer a curiosidade, mas sim para que as obras de Deus sejam feitas. Infelizmente, às vezes as pessoas ficam esperando um sinal do céu. Ficam esperando assim, alguma coisa estupenda acontecer e ficam dizendo: olha, se eu vi um sinal do céu, se eu vi tal coisa acontecer, aí eu vou crer. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, ele diz que os gregos buscavam sabedoria, mas os judeus buscavam sinais, ou seja, os judeus queriam ver para crer. Os judeus queriam ver alguma coisa. E existem pessoas hoje que são assim como os judeus eram no tempo de Paulo, no tempo de Jesus. Nós queremos ver um sinal dos céus. Nós queremos ver alguma coisa acontecer. Se você lembra da parábola que Jesus contou sobre o rico e o mendigo, ou o rico e Lázaro, como está nas nossas Bíblias, você vai ver que o rico pede para que Abraão mande Lázaro visitar os seus parentes. E Abraão diz: não, ele já tem a lei e os profetas. E o rico retruca dizendo: não, Abraão, se Lázaro ressuscitar dos mortos, se alguém ressuscitar dos mortos e for falar com eles, eles vão acreditar. E Abraão responde: se eles não acreditam na lei e nos profetas, eles não vão acreditar nem que o morto ressuscite.
sinal dos céus, essa busca por sinais, é só curiosidade humana. Quem quer crer, crê naquilo que Deus diz. Não precisa de sinal nenhum, além daqueles que já foram dados. Deus já fez. Deus já mostrou o seu poder, já mostrou o seu amor, já mostrou o seu cuidado. Não precisa de nada mais do que isso. Agora, além do sinal do céu, há outro sinal, ou, usando a expressão que Jesus usa, sinais dos tempos. Jesus diz que os fariseus, os saduceus, as pessoas daquele tempo estavam acostumadas a olhar o clima, a olhar as condições atmosféricas, a olhar como estava o céu, se estava de um jeito, se estava do outro, e dizer, olha, amanhã nós vamos ter chuva. Ou amanhã vai fazer um dia muito agradável, um dia de sol. E Jesus diz, vocês sabem olhar as condições do tempo, mas não sabem discernir os sinais do tempo. Sinais do tempo. Lá no texto de Mateus capítulo 12, onde há uma pergunta semelhante, um episódio semelhante envolvendo os fariseus e os saduceus, Jesus diz que eles não sabiam discernir aquela época, não saber discernir esta época. Quando Jesus está falando dos sinais do tempo, ele está primeiramente se referindo àquilo que estava acontecendo nos dias dele. Ele era o sinal. As coisas que ele fazia, as obras que ele fazia eram sinais. Se você ler com atenção o Evangelho segundo João, você vai notar que João evita usar a palavra milagre. João usa a palavra sinal o tempo todo para dizer, olha, isso que aconteceu foi um sinal. Jesus transforma a água em vinho, olha, foi um sinal que Jesus fez. Jesus cura alguém, olha, isso foi um sinal que Jesus fez. Todas essas coisas eram sinais, ou seja, apontavam para o fato de que Deus estava ali. O Verbo se fez carne, o Messias havia chegado, o Salvador estava ali. Tudo isso apontava nessa direção. E os fariseus, os saduceus, os escribas, as pessoas não estavam vendo os sinais daquela época, os sinais dos tempos. As profecias estavam se cumprindo na vida de Jesus. As profecias que estavam registradas no Velho Testamento estavam acontecendo ali. E aquelas pessoas não estavam vendo o que estava bem claro para eles. Agora eu sei que sinais dos tempos às vezes nos fazem pensar em outras coisas. Por exemplo, nós podemos pensar na vinda de Jesus, na segunda vinda. Afinal de contas, Mateus 24 e os textos paralelos falam de coisas que deveriam acontecer, falam dos princípios das dores, falam de outras coisas que seriam sinais, ou seja, seriam indícios de que a vinda de Jesus estava chegando. Com relação a isso, eu queria fazer alguns comentários. A vantagem de você já ter várias primaveras, vários verões, várias velinhas no seu bolo de aniversário, é que você já viu bastante coisa. Por exemplo, lá na época de 73, 74, o povo estava entusiasmado porque em 88 iam fazer 40 anos que o povo de Israel voltou a existir como uma nação. E as pessoas diziam, olha, Jesus vai voltar. Não tem jeito, Jesus vai voltar. Uma geração demora 40 anos, em 48 o povo de Israel voltou a ser uma nação organizada, então em 88, até 88 as coisas devem acontecer. Em 82 aconteceu um negócio chamado alinhamento dos planetas, aí que o povo entrou em polvorosa total absoluta. Passou 82, não aconteceu nada. Passou 88, não aconteceu nada. Mas aí tinha o ano 2000. E tinha aquela frase que o povo achava que estava na Bíblia. 1000 passará, mas 2000 não chegará. Isso nunca esteve na Bíblia em lugar nenhum, mas o povo achava. E o povo assustava. O ano 2000 vai chegar, Jesus vai voltar.
O ano 2000 chegou e passou. Mas mais ou menos naquela época, uma pessoa que fazia muitas pregações entusiásticas e gostava de falar sobre os sinais da vinda de Cristo, disse: olha, Israel conquistou a sua maior extensão territorial em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias. Então, até 2007, Jesus vai voltar. Voltou? Voltou não. Passou 2007. Estamos hoje em 2021. Muito tempo passou. Toda vez que alguém se aventura a dizer, olha, Jesus está voltando, é agora, essa pessoa erra. Porque graças a Deus, aquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, só o Pai. Então, sinais dos tempos, será que Jesus está voltando? Olha, eu e você devemos estar preparados sempre para a volta de Cristo. Jesus mesmo disse, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu sei que pode acontecer a qualquer tempo. Mas há uma outra coisa que a gente tem que também pensar em termos de sinais dos tempos. Se eu não posso saber exatamente o dia quando Jesus vai voltar, uma coisa eu sei. Esse dia está marcado no calendário de Deus. E cada dia que se passa é um dia a menos. Cada dia que se passa, mais se aproxima o dia da volta de Cristo. Então, quem está deixando para se arrepender mais na frente, devia prestar atenção. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz o tempo se abrevia. Mas lá na segunda carta de Coríntios capítulo 6, ele diz, olha, o tempo oportuno é hoje. Hoje é o dia da salvação. Então, quando a gente pensa em tempos, o tempo que está passando, a gente devia parar e pensar, será que eu estou acertando minha vida com Deus? Os judeus do tempo de Jesus, do tempo de Paulo, estavam deixando o tempo passar e deixaram a oportunidade passar. Eu e você não podemos deixar. Quem já entregou sua vida a Cristo, está do lado de Cristo. Quem não entregou, precisa parar e pensar com relação a isso. Agora, o texto que nós lemos de Mateus capítulo 16 termina com um outro sinal, o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Jesus diz que não seria dado nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Sobre o que Jesus estava falando? Bom, eu tenho certeza que havia uma alusão à ressurreição. Porque, de novo, se você voltar lá para Mateus capítulo 12, verso 38, 39, principalmente o verso 40, você vai ver que Jesus diz que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites e ressuscitaria. Então, há uma menção direta à questão da ressurreição. Mas o próprio texto de Mateus capítulo 12 e esse texto de Mateus capítulo 16 nos fazem pensar que o sinal de Jonas era mais do que somente a ressurreição. O sinal de Jonas, em primeiro lugar, era o próprio Jonas ou o próprio Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 12, Jesus diz que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E ele, Jesus, era maior do que Jonas. Jesus era um sinal, semelhante ao que Jonas foi para os ninivitas. Jesus era o sinal de Deus de que o Messias tinha vindo, que a salvação de Deus estava manifestada, que ele era o Salvador. Então, estava ali o sinal. Agora, é bem verdade, e isso aí a Bíblia deixa claro, que a maior ênfase do sinal de Jonas é exatamente na ressurreição de Cristo. Se você conhece as cartas de Paulo, você vê a ênfase que Paulo dá na questão da ressurreição. Para Paulo, a ressurreição é a prova cabal de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, de que Deus é poderoso para poder ressuscitar
alguém que está morto e que a prova que Deus deu na ressurreição de Cristo é tudo aquilo que nós precisamos em relação à nossa ressurreição. Assim como Jonas, 3 dias ficou lá no ventre do peixe. Jesus também morreu, 3 dias depois ressuscitou. Ressuscitou e está vivo. Foi assunto aos céus em corpo. Jesus está vivo. E isso daí faz toda a diferença. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. A Bíblia diz que aquele mesmo Jesus que subiu vai de novo voltar. Se eu e você queremos ver o sinal do amor de Deus, temos que olhar para Jesus. Jesus é a prova de que Deus se interessa com esse mundo, Deus se interessa com a minha vida, com a sua vida. Se você quer ver uma prova do poder de Deus, olhe para o sinal de Jonas. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E no dia certo, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão ser transformados. O sinal de Jonas é alguma coisa que mostra de maneira inequívoca o amor, o poder de Deus, aquilo que Deus de fato tem para mim e para você, que é algo maravilhoso. Como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós hoje conversamos um pouquinho sobre Mateus 16, versos 1 até o verso 4. Esse texto fala de 3 sinais. O primeiro era um sinal do céu. Esse sinal do céu eram os escribas, aliás, os fariseus e os saduceus que estavam pedindo para Jesus. E eles pedem tentando Jesus, querendo que Jesus provasse que ele era filho de Deus. Mas Jesus não satisfez a curiosidade deles, porque Deus não satisfaz a nossa curiosidade. Ele não faz milagres para o nosso próprio prazer. Ele faz aquilo que é bom para a glória dele, de acordo com o propósito dele. O segundo sinal, aliás, o texto fala em plural, sinais dos tempos, é o próprio Jesus que menciona. Ele diz que as pessoas estavam olhando para o céu para ver se vai ter chuva, se vai ter um dia de sol, mas elas não estavam vendo os sinais dos tempos, não estavam vendo aquilo que estava acontecendo naquela época, que Jesus estava ali, que o próprio Deus estava ali, que o Messias tinha chegado. Às vezes nós ficamos esperando sinais diferentes que vão acontecer. Mas o sinal de fato já aconteceu, Jesus já veio. E isso deve fazer com que eu e você passemos a pensar mais, a prestar mais atenção na pessoa de Cristo. E por fim tem o sinal de Jonas. Jonas foi um tipo de Cristo, no sentido de que ele foi e pregou e as pessoas se arrependeram. Jesus também veio para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e ter a salvação através do sangue de Cristo derramado na cruz. Mas o sinal de Jonas é mais extenso ainda, e ele aponta para a ressurreição de Cristo, porque Cristo não só morreu, ele ressuscitou. E na morte e na ressurreição dele, ele mostrou o amor que Deus tem por nós e também o poder que Deus exerce na ressurreição e pode exercer na minha vida e na sua, e pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E no dia certo, quando Jesus voltar, vai ressuscitar todos aqueles que já partiram e vai nos levar para o reino do seu Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.